Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós temos meditações, aqui nós temos mensagens espirituais, aqui nós temos mensagens sobre o campo. Aqui você pode aprender muitas coisas do Senhor. Seja bem-vindo. Se você é novo no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. Se você gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais. Hoje eu vou dar a indicação desse livro maravilhoso, Os Enganos da Nova Teologia, do pastor Colin Stenz e seu irmão, que é um doutor Russell Stenz. Colin Stenz, ele viveu até alguns anos atrás, estava vivo. O doutor Russell Stenz morreu há muito tempo atrás. Foi dois homens preeminentes que escreveu muitas coisas sobre saúde, sobre educação, sobre teologia, uma bênção do Senhor. Chega até alguns mencionar que ele escreveu mais livros do que a própria irmã White. Louvado seja Deus por isso. Mas, infelizmente, muitos livros dele estão na língua inglesa. Alguns irmãos aqui no Brasil têm despertado para traduzir os livros desses dois irmãos muito queridos. E uma bênção, irmãos, Os Enganos da Nova Teologia. Eu estou lendo, estou amando esse livro. Eu queria trazer o primeiro capítulo para vocês. O que seria o primeiro capítulo? O primeiro capítulo vai falar dos fundamentos católicos da Nova Teologia. É bem interessante que logo no começo, o pastor Colin Stenz e seu irmão Russell Stenz diz que na década de 1970, esse termo Nova Teologia entrou na igreja, porque alguns teólogos preeminentes na igreja pensaram assim: a igreja está muito legalista, lei, e eles foram estudaram, infelizmente, fora da igreja, em colégios jesuítas, foram fazer seus doutorados, mestrado, e aprenderam a teologia de Agostinho de Hipona. É interessante notar que eles buscaram assim conceitos da reforma do século XV, século XVI, onde a reforma ali cresceu, principalmente com Martim Lutero, e eles foram estudar firme e falou: bom, a nossa igreja não está andando conforme a reforma. Só que, irmãos, os nossos irmãos da reforma, Lutero, os que viveram ali naquela época, eles avançaram. A igreja católica, ela tinha um fundamento que era a Bíblia, mas principalmente os dogmas da igreja. Os dogmas da igreja eram centralizados em doutrinas de homens, que não estavam dentro da palavra de Deus, que as pessoas tinham que, para ser salvo, estar na igreja, pagar indulgência. Se uma pessoa morreu, ela paga e tira a pessoa que estava no inferno e coloca para o céu. E aí tinha o purgatório, que era intermediário ali entre o céu e o inferno. Muitas crenças terríveis. Então Martim Lutero, quando estava subindo a escada de joelho, pagando sua promessa, né? Ele queria ser um bom cristão, e ele ouviu: o justo viverá pela fé. Ali no ouvido dele: o justo viverá pela fé. E o que aconteceu? Ele logamente se levantou e entendeu esse conceito que o justo viverá pela fé, e ele saiu ali, e ele queria reformar a igreja, ele não queria sair da igreja, mas ele foi excomungado, foi expulso da igreja. E os reformadores vieram nesse conceito: o justo viverá pela fé, mas não avançaram. Até que surgiu John Wesley, que fez assim, o pai dos metodistas, né, os irmãos Wesley, o conceito da fé e obras. Só que também eles não avançaram em toda a verdade. E Deus levou, um foi passando um bastão para o outro, e hoje chega até nós, que entendemos claramente fé e obra. Jones e Wagner trouxe para nós dois pastores que Deus trouxe do trono do Senhor, com verdades poderosas, para trazer para nós o que é fé, o que é obras. Somos salvos pela fé, independente das obras. O que são isso? Então, só que os adeptos da nova teologia, eles falaram: vamos trazer uma nova teologia. Essa teologia é antiga, verdade presente e fora. E eles trouxeram que a salvação é pela fé somente, independente da obra. E entrou com essa ideia, diz que aqui nesse capítulo fala que quando eles começaram a pregar essa mensagem, a maioria enfraqueceu na fé e milhares saíram da igreja. Por quê? Bom, se obra não tem nada a ver, então as pessoas se relaxaram. Misericórdia, irmãos. Então eles não entenderam que a mensagem da reforma, ali com Martim Lutero, precisava avançar. E eles retrocederam.
E o que aconteceu? Ali em 1978, Collins Tennis tem uma conversa com o pastor Desmond Ford, um homem proeminente ali dentro do Adventismo, um teólogo, e Ford diz assim para Collins: olha, a Igreja Adventista Sétimo Dia está com o conceito católico de salvação por obras. E aí Collins o repreende: não, nós não temos essa ideia, nós sabemos o que é a obra e o que é fé, nós entendemos isso. E aí Collins fala para ele assim: olha, é você que está trazendo, você sabe disso, né? Você está trazendo uma ideia de Agostinho para dentro da igreja. E ele não responde nada, que ele sabia que era isso mesmo. E quem foi Agostinho? Agostinho nasceu ali em 354 depois de Cristo. Sua mãe era cristã, seu pai era maniqueísta. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo, ele ensina assim, ó. Você já viu aquele símbolo yin yang, que é uma bola que é no meio assim, de um lado é branco, do outro lado é preto. Mas só que o lado preto tem um pontinho branco e o lado branco tem um pontinho preto. É a ideia que Deus não é tão 100% bom e o mal não é tão 100% ruim. Os dois é entrelaçado, os dois é um combinado. Por isso que vê muita religião que tem deuses maus, Deus bom. A gente vê até pela filosofia grega, né, que há deuses com os sentimentos humanos de vingança, de ódio, de ciúmes, e outros deuses mais elevados, bons. Sempre o conceito misturado entre o mal e o bem, misericórdia. Então Agostinho cresceu nessa religião maniqueísta com o cristianismo. E ele cresceu com essa filosofia e ele incorporou, ele trouxe ali logo em seguida o conceito do pecado original. O conceito do pecado original é que tudo que você faz é pecado. Mesmo se eu tiver assim, tenho um desejo de buscar o Senhor, é pecado. Eu tenho um desejo de ir para a igreja, pecado. Tudo que você fazer. Ele traz uma ideia que você já nasce em pecado. O pecado é um estado de ser, não é transição à lei de Deus. Só de você nascer, você já pecou. Então Agostinho traz essa ideia que infelizmente entrou na nossa igreja hoje, é aquela doutrina do peca e vive. Você pode pecar à vontade, não tem problema. Na volta de Jesus vai te transformar. E aí Agostinho, ele não acreditava que o ser humano tinha livre escolha. Não, o ser humano não tem escolha. Ele já nasceu desse jeito, não tem como ter escolha. E aí ele cria outra doutrina, que é a predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você nasceu salvo, você está salvo. Se nasceu perdido, nasceu perdido. E a consequência é, para que evangelizar? Se uma pessoa nasceu salvo, está salvo, não importa o que fazer. Não importa o que falar para ela. Se ela nasceu perdida, não importa, ela está perdida. Misericórdia. E a gente pode pensar, mas como isso entra dentro da igreja de 27º dia? Não entra, né? Mas o conceito entra. Irmão, quem está salvo? Levanta a mão. Nós somos herança do Senhor. Estamos na igreja, frequentando, estamos salvos. Estamos devolvendo o dízimo, indo em todos os cultos, estou salvo. E aí mantém aquela mornidão, né? Misericórdia. Então, como foi a vida de Agostinho? Agostinho, por ele tem uns problemas assim sexual, né? E ele não conseguia vencer, que ele faz essa doutrina do pecado original. O ser humano não tem escolha, eu nasci assim. Então Jesus vai me salvar assim. Misericórdia, irmãos. Então, irmãos, será que você não está crendo assim? Isso tem sido pregado nos nossos púlpitos, hein? Que o pecado não vai tirar ninguém do céu. Quando Jesus vier, ele vai te transformar. Ah, não. Não tem que vencer todos os pecados. Não há vitória sobre o pecado para Agostinho. Não há vitória sobre o pecado com aqueles adeptos da nova teologia. E isso entrou dentro da igreja. A gente vai ver mais para frente, outros capítulos, que entrou bem ali no fundamento da igreja. Foi indo, até que expandiu mais fervorosamente com Desmond Ford, né? Apostasia ômega, né? Que a Moed já tinha profetizado. E Agostinho de Hipona também, ele acredita que o homem de Romanos 7 é um homem já convertido mesmo. E muitos teólogos hoje falam isso na nossa igreja. Ele é convertido. Ele tenta fazer as coisas, mas tudo que ele vai fazer é pecado mesmo, então não tem jeito. E aí ele é daquele jeito, o homem de Romanos 7. Só que, irmão, o que Paulo queria trazer para nós é que o homem de Romanos 7, ele tinha mentalidade, ele cria na mensagem, ele tinha um conceito que aquilo era verdade, mas ele, por suas próprias forças, ele tentava e não conseguia.
Por isso que Romanos, capítulo 8, o versinho 1 diz assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o homem de Romanos 7, ele estava lutando por si mesmo, em si mesmo lutando para vencer, ele não conseguia. Mas quando ele aceitou Jesus Cristo, ele viu que não há nenhuma condenação para que eles estão em Cristo, porque Jesus dá o poder. Romanos 7, 25, ó que ele diz, ó, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele estava lutando com suas próprias forças, mas quando ele conheceu Jesus, ele teve vitória sobre o pecado, ele teve vitória. Aquele que ele gostava de fazer e não conseguia, agora ele consegue, com Cristo Jesus. Mas o Agostinho não cria assim. Por quê? Porque ele tinha aquela visão maniqueísta, que o mal e o bem andam entrelaçados, não tem jeito. E aí o que Agostinho faz? Agora a igreja incorpora essa doutrina, né, a igreja católica, só que aí tem outro problema. Bom, então Jesus não foi como um de nós. Jesus nasceu de uma mulher santa, uma mulher divina e uma mulher humana. Aí eles fazem o quê? A doutrina da Imaculada Conceição, que ela foi uma mulher santa. E aí Jesus sai dela, santo, sem nenhum vestígio de nada, sem nenhuma tendência herdada, nada, nada. Misericórdia. Aí tem que fazer outra doutrina. Qual é a próxima doutrina? A intercessão dos santos, porque Jesus está aqui. Ele não consegue, porque ele não foi um ser humano 100%, com a natureza pecaminosa, então tem que ter uma pessoa. Aí forma o quê? Os santos. A doutrina dos santos mediadores. Então, homens que viveram como um de nós, leva nossas orações até Jesus e Jesus vai ao Pai. Misericórdia, irmãos. Você está vendo como a doutrina leva a outra? E até lógico, se o homem nasceu em pecado, pecando, bom, então devemos batizar crianças, né? Porque se ela morrer fora, sem batiza, sem estar batizada, ela está perdida. Então, olha, meus queridos, como uma mensagem é terrível. Um erro leva ao outro. Muito cuidado. Olha, irmãos, a Igreja Católica até tem lógica naquilo que ela acredita, porque ela vai fechando as barreiras. Só que quando a Igreja Adventista aceita o pecado original, bom, e as crianças que morrem? E os mediadores? Se Jesus não foi como um de nós, a gente não pode ir até Jesus. Aquela escada que Jacó viu está quebrada na base. Aí a Igreja Adventista Sétimo Dia não tem como fechar as brechas. Você está vendo como não encaixa a doutrina do pecado original na nossa doutrina? Terrível, irmãos. Tem um texto aqui do Testemunho para a Igreja, volume 7, página 181, que diz assim, ó, homens caem no erro ao começar com premissas erradas e depois fazem tudo para provar que o erro é verdadeiro. Em alguns casos, os primeiros princípios têm um grau de verdade entrelaçada com o erro. Olha lá. Mas não levam a ação justa. E por isso que os homens são enganados. Eles desejam reinar e se tornar um poder. E no esforço de justificar seus princípios, adota a mensagem de Satanás. Testemunho para a Igreja, volume 7, para 181. Foi o que aconteceu com Agostinho. Ele, para encobrir uma doutrina que ele fez, que estava cheia de brecha, ele faz outra doutrina. Outra. Um conceito que até estava entrelaçado. Um conceito bom ali, mas entra com coisas terríveis, pagã, mistura, vira uma doutrina de Satanás. Misericórdia. Testemunho para ministro, página 364, diz assim, ó, eles se exaltam como homens de julgamento superior e têm permanecido como representantes de Deus. Esses são deuses falsos. Então esses homens dizem ser um representante de Deus, apóstolo do Senhor, mas são deuses falsos. Rejeite essa nova teologia, irmãos. Elas têm um conceito pagão, elas têm um conceito dentro do papismo, dentro da Igreja Católica, não. Esse conceito, misericórdia, é um conceito papal e jesuíta, tirado da nossa mente. Então a gente vê como que essa doutrina é tão forte, Agostinho é tão forte, que é dito ali entre os filósofos, entre a teologia ensinada, que Agostinho é um pai da igreja, um homem, um filósofo, que abriu a mente da igreja, que a igreja cresceu. Só que a gente vai perceber que a igreja foi decaindo. Até hoje, nós que estamos no período de Laodiceia, que estamos mornos, que Jesus está a ponto de vomitar, é a pior geração. Então, irmãos, o conceito teológico de Agostinho é terrível. E Martim Lutero incorporou isso e trouxe para as igrejas da Reforma.
e hoje chega até nós. Misericórdia, irmãos. Então Lutero não conseguiu se desvencilhar disso. Os reformadores não conseguiu desvencilhar disso, dessa mente jesuíta e católica. E muitos hoje no nosso meio, misericórdia, têm trazido isso para dentro do nosso arraial. Em Daniel, no livro de Daniel, fala que o rei do norte ia montar as suas tendas no nosso meio. E tem montado suas tendas no nosso meio. Misericórdia, irmãos. Então, meus queridos, o conceito, essa filosofia de Agostinho de Hipona, do pecado original, ela traz consequências devastas. Hoje, a grande maioria dos nossos teólogos crê em Agostinho, crê na doutrina do pecado original, só que eles muitas vezes mudam o nome, né? Eles crê que Jesus não veio como um de nós, eles crê que vitória sobre o pecado é impossível hoje. É o conceito papal jesuíta de Agostinho de Hipona. Misericórdia, irmãos. Muitos homens foram contaminados com isso. Lutero, que estudou num colégio agostiniano, não conseguiu se desvencilhar disso. Os reformadores não conseguiu. E hoje nós estamos nessa condição. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, infelizmente, entrou com bem pouco esse conceito dentro da igreja. Foi indo, e hoje está espalhado em quase toda a igreja. Hoje quem prega que Jesus veio com a natureza pecaminosa, que é possível a gente escolher, e a gente em Cristo Jesus tem o poder de vencer todos os nossos pecados, tendencialidade cultivada para o mal, e não é enxotado da igreja. É excluído, é chamado de perfeccionista. Então, meus irmãos, abra seu olho. Então, essa ideia, essa filosofia do pecado original tem destruído as nossas igrejas, tem enfraquecido o povo do Senhor. E as nossas doutrinas vai caindo abaixo. E com essa ideia, Desmond Ford, nós vamos ver mais para frente, que ele descriou totalmente do santuário do Senhor. Por quê? Se você crê no pecado original de Agostinho de Hipona, o santuário é deitado abaixo. E há uma profecia que Deus deu para a serva do Senhor, que o último engano de Satanás era anular o santuário, era jogar o santuário por terra. Misericórdia. Que Deus nos ajude, irmãos, para que possamos, em nome de Cristo Jesus, avançar em fé e deixar esse conceito jesuíta e papal na nossa mente. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ensinar nossos filhinhos nos caminhos do Senhor, porque Deus aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando isso acontecer, Deus virá reclamá-los como seus. Que Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia, uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus.